Maravilha, maravilha. Segunda aula do módulo 2, módulo que está tratando aqui da parte de lógica de argumentação e diagramas lógicos, na preparação de vocês aí para concursos da ESAF, especificamente para a galera que está aí sonhando com a vaga no cargo de auditor fiscal da Receita, beleza? Fizemos 3 questõezinhas agora há pouco na aula 1, vem comigo, tem mais. Olha aí o enunciado da questão número 4. Questão número 4 também foi prova de nível superior, prova para o cargo de analista técnico aí do Ministério da Fazenda, provinha de agosto de 2013, com um enunciado que veio dizendo o seguinte: considere verdadeiras as seguintes premissas a seguir. Ó, já vou direto no automático. Falou de premissa, falou de argumento, vamos identificar aqui as premissas, ó. As proposições simples. Uma é, Ana é professora. Outra proposição simples, achou aí? Paulo é médico. Isso. Mais uma. Essa que fala do Paulo não é médico, essa daqui, pessoal, não precisa destacar, concorda? Paulo não é médico, a gente já está ali em cima com a verdinha, que é como se fosse Paulo é médico, então não tem problema. Vem comigo para a próxima. Marta é estudante. Essa a gente ainda não tinha destacado nada referente a Marta. Marta é estudante. Aqui no final ele vai falar que a Marta não é estudante, então relaxa com a Marta, beleza? Bom, aí ele cita o seguinte, vamos ver o que tem no enunciado. Ó, sabendo que os 3 itens listados acima são as únicas premissas do argumento, pode-se concluir que... Então repara, ele mesmo falou para vocês que era para considerar que essas premissas eram verdadeiras, eles não têm que necessariamente citar isso, mas andaram falando que, bom, você agradece, é só um reforço para a sua memória, beleza? Vou identificar aqui como P, sendo a minha proposição Ana é professora, a proposição Q, Paulo é médico, e a proposição R seria Marta é estudante. Dadas essas definições, pessoal, vocês vão ver que o nosso argumento deveria ser simbolizado assim, ó. Se P, então Q, ou não Q, ou R, e a última seria a proposição não R. Beleza. Faz o que o cara mandou. Supõe para mim que todas elas são verdadeiras. E aí você começa. Nesse caso aqui, a mais simples é a não R, e você sabe que a não R, sendo verdadeira, vai nos permitir concluir que a proposição R é falsa. Beleza? Maravilha, Brunão. Segue aí que por enquanto tá tranquilo. Show de bola, pessoal. Vem comigo para a segunda. Minha segunda conclusão, então, é de que a proposição R é falsa. E aí você vai ter que se lembrar desse cara, que tipo, sabe um cara que é excluído no meio dos concursos? É esse. É o tal do ou. Ele é tão excluído que é o próprio, né? Da disjunção exclusiva. Não sei se você está se lembrando dele aí, mas a gente comentou na nossa primeira aulinha, lá no módulo 1, que o conectivo ou é aquele cara que não admite duas coisas iguais. Lembre-se que eu peço para você guardar que o ou não admite ambos. O ou é um cara que gosta de exclusividade. Não dá para ninguém ter o que ele tem. Se você encontra com um cara que é verdadeiro igual ao outro, se tem duas coisas iguais, para o conectivo ou, isso não é legal. Conectivo ou com 2 resultados iguais me leva para o resultado falso, sendo esses 2 resultados iguais verdadeiros ou os 2 resultados falsos. Para o conectivo ou, só vale quando é um de cada. O VF e o FV. Deu uma revisada aí rapidinho comigo? Beleza. Então agora vê para mim o que vai acontecer aqui com a negação de Q. Negação de Q, o negócio é o seguinte. Se eu tenho ou, se eu preciso que a proposição seja verdadeira e se a segunda parte é falsa, você vai ver que obrigatoriamente essa primeira proposição vai ter que ser o quê? Verdadeira. Brunão, achei que fosse ser falsa, cara. Não, não confunde. Ó, no ou, cara, duas coisas iguais no conectivo ou não dá certo. Um cara que gosta de exclusividade não admite ter duas coisas repetidas. Não admite ambos. O conectivo ou não gosta de duas coisas. Então você ia ter que concluir que a não que, obrigatoriamente, ia ter que ser verdadeira. Na verdade, a gente iria atender essa linha que tá aqui, ó, o VF que dá V, beleza? Show de bola! Se a não que é verdadeira, então significa que a Q ia ter que ser falsa. Se a não Q é verdadeira, a proposição Q é falsa. Sendo a proposição Q falsa, a gente pode empurrar isso aqui para cima, e aí eu chego na minha quarta conclusão. A proposição Q é falsa. E aí, cuidado, que a gente está trabalhando aqui agora com a tabela do se então. Para a gente fechar a primeira premissa, vocês iam ter que se lembrar que V com F na tabela do se então não dá certo. É a única exceção. É a única situação em que daria falso, que é o que não pode acontecer quando a gente está trabalhando com questão de argumentação lógica.
obrigatoriamente as premissas têm que ser verdadeiras. E aí, para esse caso, a gente ia ter que concluir, então, que a proposição P ia ter que ser falsa. Ok? Ok, então você vai deixar indicado para mim que a P é falsa, vai deixar indicado para mim que a Q é falsa e vai deixar indicado para mim que a R é falsa. Na verdade, a gente descobriu que a Ana ser professora é mentira, que o Paulo ser médico é mentira e que a Marta ser uma estudante também é algo falso. Confere comigo, vamos pensar aqui agora nas alternativas. Letra A está falando que a Ana é professora. A gente acabou de descobrir que Ana é professora é algo falso, então não pode, para o argumento ser válido, a conclusão que a gente está tentando tirar tem que ser verdadeira. Vem comigo para a letra B. Ana não é professora. Ana não é professora, beleza. Ana é professora é falso, dizer que a Ana não é professora, isso é verdade? Aguenta a mão e vamos para a segunda parte. Paulo é médico. Aí aqui na segunda parte deu errado. Paulo é médico, a proposição seria falsa. E aí na tabela do conectivo E, verdadeiro com falso, vai dar falso. Olha a letra C. Letra C começa dizendo que a Ana é professora. Desculpa, começa dizendo que a Ana não é professora. Ana não é professora, isso é verdadeiro. Beleza. Ou, aí aqui repara que o nosso gabarito vai ser a letra C. Bruno, mas a segunda parte, cara, tá falando que o Paulo é médico, e aí a segunda parte é falsa. Você não falou que se tiver uma parte falsa que já dá para garantir que é tudo falso? Isso. Sempre, dá uma olhadinha para mim, sempre que a gente estiver falando de qual conectivo, hein? Do E. Conectivo E é que se tiver uma parte falsa que você pode falar para mim que é tudo falso. Cuidado para não tirar onda na hora errada, cara. Aqui a gente está falando do conectivo OU. Conectivo OU, se eu tenho uma verdade com uma mentira, o conectivo OU é aquele cara que pede pelo menos uma verdadezinha. E aí a gente atendeu aqui logo de cara na primeira parte, beleza? Então, gabarito para a questão número 4, provinha de analista de nível superior, Ministério da Fazenda, 2013. Gabarito foi esse aqui, ó, letra C de casa, tranquilo? Ana não é professora ou Paulo é médico. E aí, mandou mais uma? Acertou essa? Show de bola, vem comigo para o número 5. Olha essa que tá aí, ó. Número 5 foi prova de analista de finanças e controle. Secretaria do Tesouro Nacional, foi uma provinha aplicada no início de 2013, março, pela ESAF, e aí o enunciado veio dizendo o seguinte: as variáveis x, y, z, p e q podem assumir os valores x1, y2, z3, p4 e q5. Essa é aquela hora que dá o friozinho na barriga, né? Que aí ele começa com os negócios, olha, sabe-se que x é igual a x1 ou que y é igual a y2. Que se o z for igual ao z3, que então o p vai ser igual ao p4. Que se o p for diferente de p4, então o y é diferente de y2. X é diferente de x1 e q é diferente de q5. A partir disso, e sabendo-se que todas as afirmações são verdadeiras, pode-se com certeza concluir que... Bom, dois detalhes. Primeiro que se você for pegar a prova mesmo, a prova original, beleza? Ah, baixei lá a provinha, você vai ver que essa questão foi anulada. Não sei como, mas de vez em quando, né? Errar é humano e a galera da ESAF de vez em quando vacila. Essa questãozinha foi anulada porque, por incrível que pareça, ela não tinha alternativa. Ou, na verdade, eu acho que ela tinha mais de uma alternativa correta, beleza? Então, apesar de ser um modelinho manjado, já comum em provas, a questão foi anulada por excesso, se não me engano, de alternativas. Aqui, eu naturalmente já ajeitei e coloquei a questãozinha de forma que a gente chegue a apenas uma alternativa correta, beleza? Outra coisa, tipo assim, Bruno, pô, achei que isso aqui fosse uma questão, sei lá, de equação, cara, descobrir valor do x, valor de y. Cuidado, que isso é um peguinho comum em provas do pessoal da ESAF, mas o que vocês vão ter que ficar atentos é dois detalhes. Primeiro, que está cheio de conectivo, ou, se então... E segundo, que ele coloca no final que é para você considerar que tudo isso é verdadeiro. É a deixa que ele, né, passa para a gente para garantir que isso aqui é uma questão com certeza de lógica, de argumentação. Então aqui eu não vou nem simbolizar esse texto. Eu particularmente quando pego questões parecidas com essa, x igual a x1, tem algumas situações que eles colocam equações, tipo 2x mais y é igual a 5 e 3x menos 2y é igual a 9. Eles inventam um monte de equações. Para esse tipo de situação, eu não costumo simbolizar. Eu trabalho com o argumento do jeitinho que ele vem mesmo na prova. Então, aqui, se quiser, pode, tá, gente? Chamar tipo assim, eu chamei x igual a x1 de p. Isso aí é o de menos, tranquilo? Eu deixei o texto do jeitinho que ele veio. E aí, o que a gente vai fazer aqui é simplesmente, então, supor, conforme o próprio enunciado já disse, que as 4 premissas são verdadeiras.
Bruno, poxa, cara, eu fiquei mó cismado, porque não tem, cadê aquela proposiçãozinha simples para salvar a nossa vida aqui, né? Pois é, você reparou bem, não tem. E aí, Bruno, como que eu faço? Começa do ou? Cara, não te aconselho a começar do ou. Por quê? Porque para um ou ser verdadeiro, se você for consultar a tabela, você vai se lembrar que existem 3 possibilidades para o conectivo ou ser verdadeiro. Assim como para o conectivo sim então. Para o conectivo sim então ser verdadeiro, a gente tem também 3 possibilidades. Então aqui não é uma boa. A última, sim, é uma proposição legal para você começar. Por quê? Porque aqui não tem saída, vê se você concorda comigo. A gente não está falando do conectivo E? Sim. O conectivo E não é exigente? Isso, é exigente. Por que a gente fala que ele é exigente? Porque ele só aceita verdade se as duas partes forem ao mesmo tempo o quê? Verdadeiras, concorda? Então, pelo fato de eu ter um E verdadeiro, pode ir sem medo. Você vai poder concluir para mim que a primeira parte é verdadeira e vai poder concluir também que a segunda parte é verdadeira. Então, vamos só deixar anotado aqui. Se eu descobrir que é verdade que o x é diferente de x1, desculpa, aqui já vou até deixar isso aqui indicado, porque como já é verdade que o x é diferente de x1, onde apareceu aqui em cima que o x é igual ao x1, você vai ter que falar para mim que isso vai ter que ser algo que? Algo falso, ok? Se o x é diferente de x1, então o x igual a x1 teria que ser algo falso. Aqui, só porque é detalhezinho, mas tem gente que às vezes repara, Bruno, aqui o seu x está minúsculo, aqui o seu x está maiúsculo, isso não ia dar problema não? Não. Primeiro que eu não sei se isso veio do enunciado original, ou se fui eu, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ou se fui eu na hora de passar, digitei errado. Mas enfim, esse detalhe não ia fazer diferença não, tá? O fato é que está a letra minúscula e daqui está a letra maiúscula, tranquilo? O que você não pode fazer é falar para mim que isso aqui vai ser verdade. Aí sim está errado. Se é verdade que o x é diferente de x1, então é mentira que o x é igual ao x1. Beleza. Vim para cá. Aliás, deixa eu colocar isso aqui como terceiro passo. E aí, vai acompanhando comigo aqui então na primeira premissa. Primeira premissa agora, você tem o conectivo OU. O conectivo OU, para ser verdadeiro, ele precisa ter pelo menos o quê? Pelo menos uma verdade. Não precisa de muita verdade. Basta falar uma verdade que você convence o OU. Então pronto, mas que seja dita verdade, né? E aí eu coloquei ali de forma que isso aconteça. Então acabei de descobrir que o y é igual ao y2. Em que isso me ajuda? Me ajuda aqui, ó, na minha terceira premissa, porque aí aparece ali para mim dizendo que o y é diferente de y2. Esse vai ser o meu quinto passo, e eu vou descobrir que quando ele falou para mim que o y é diferente de y2, que isso é algo falso, ok? Ok, vamos lá. Olha como que o cara vai brincando com a gente com os conectivos, ó, já usou o conectivo E na última, usou o conectivo OU na primeira, e agora aqui na nossa terceira premissa a gente volta a ter que trabalhar com se então. Lembra que no se então, se você colocar para mim V com F, vai aparecer no resultado algo falso. Você não quer que uma premissa seja falsa. Suas premissas têm que ser obrigatoriamente verdadeiras. Para que isso aconteça, você ia ter que dizer para mim que P diferente de P4 é algo falso. Ok. Se P diferente de P4 é falso, significa que P igual a P4 ia ter que ser algo verdadeiro. Beleza? Se P é diferente de P4 é falso, dizer que P é igual a P4 é verdade. E aí toma muito cuidado com o que vocês vão concluir aqui, ó, a respeito do Z. Porque, pessoal, ô Bruno, eu coloquei verdadeiro e deu certo. Beleza. Se então V com V dá verdadeiro, ok. Só que, se então, o que a gente sabe é o seguinte, a segunda parte eu sei que é verdadeira, a primeira é que eu não sei se é verdadeiro ou se é falso. Só que se eu colocar a primeira parte falsa, falso com verdadeiro também vai dar o quê, gente? Também vai dar verdadeiro. Então aqui, toma cuidado. Sobre Z igual a Z3, o que a gente garante é que você simplesmente não pode afirmar nada para mim. Toma cuidado com esse tipo de situação. Tem gente que às vezes acha assim, então, entre o V e o F eu vou colocar que é V. Por quê? Não tem questão de escolha, beleza? É você deixar indicado para mim tudo o que poderia acontecer. Poderia acontecer de Z igual a Z3 ser verdadeiro, como poderia acontecer da primeira parte ser falsa. Então você não toma partido, tranquilo? Deixa indicado para mim uma dúvida, sinal de que o que falar sobre Z igual a Z3
é situação em que a gente diz que a gente tem uma proposição indeterminada, ok? Vem comigo e vamos observar as alternativas. Olha a letra A. A letra A está falando que o y é igual ao y2. Vamos conferir aqui onde a gente viu alguma coisa sobre isso, ó. A gente viu aqui em cima, ó, que y é igual a y2, isso é verdade. Beleza, então coloca isso aqui para mim, ó. Letra A ia ficar verdadeiro. E aí ele fala que o P é diferente de P4. Vamos conferir. P é diferente de P4, tá aqui, ó. P é diferente de P4, a gente viu que isso era falso. Então ia ficar V e F, que ia dar F. Isso não pode acontecer. Ok? Não pode ter conclusão falsa. Corre comigo para a letra B. X é igual a x1. Já começa de cara com algo errado. X igual a x1, isso é falso. E aí, como eu tenho um conectivo E, nem vou me dar o trabalho de testar a segunda parte. Falso e qualquer coisa ia dar falso. Foi-se embora a letra B. C. P é igual a P4. Ó, P igual a P4 está aqui. Isso é verdadeiro. Beleza. E X é igual a x1. Vamos conferir? X é igual a x1 está aqui, ó. Só que isso é falso. Então, letra C também não foi o gabarito para a questão. V e F ia dar F. Tá fora. Letra D. Letra D está falando que o X é diferente de x1. X é diferente de x1, tá aqui no finalzinho, ó. Deu verdadeiro. Ok. E Y é igual a Y2. Opa, olha o nosso gabarito aqui, ó. Y igual a Y2 também foi verdadeiro. Se eu tenho conectivo E e eu tenho duas verdades, eu gero uma proposição toda verdadeira. Então o gabarito para essa está indicado aqui para vocês. Ok? Beleza, tá feita a questãozinha número 5. Deixa eu só dar uma olhada aqui no negócio. Isso. Vamos dar uma olhadinha na número 6. Número 6. Aliás, vamos fazer o seguinte, eu vou trocar com vocês. Eu vou fazer primeiro a número 7, vou fazer a número 7 nessa aula, e a número 6 eu faço no início da aula seguinte, beleza? A número 6 ela é rapidinha. Como a gente ainda tem um tempinho, eu vou fazer com vocês a número 7, que aí eu vou gastar um tempinho comentando um detalhezinho aqui, e aí no início da nossa próxima aula, a gente volta na 6, tranquilo? Vamos lá. A número 7, a gente volta a trabalhar com uma questãozinha que caiu aí no último concurso de auditor fiscal da Receita. Então, se você for pegar a prova de 2012, você não se assuste. Foram 3 questões que caíram só sobre lógica de argumentação. Uma a gente já resolveu. A segunda questãozinha que apareceu na prova foi essa que está aqui, ó, dizendo que se a Ana Mara é médica, então a Angélica é médica. Deixa eu chamar a atenção de vocês aqui para um detalhezinho, ó. Ana Mara é médica. E aí vai vir uma segunda falando que a Angélica é médica. Beleza. Depois vai falar que a Ana Mara é arquiteta. O que eu já vou precisar que vocês fiquem atentos. Como aqui falou que a Ana Mara é médica, quando ele disser para vocês que a Ana Mara é arquiteta, a gente vai entender isso daqui a partir do momento que eu definir que a minha P é Ana é médica, dizer que ela é arquiteta vai ter que ser algo que, contrário, vai ter que ser a negação de P. Agora, deixa eu só comentar um detalhe. Joga aqui para mim, por favor. Na realidade, isso é porque a gente tem que ter maldade na hora de resolver a prova. Porque o que acontece é o seguinte, não é pelo fato de que uma pessoa é médica que ela não poderia ser, por exemplo, o quê? Arquiteta. Concorda comigo? A negação daquela proposição ali deveria ser necessariamente o quê? Ana não é médica. Só que a gente vai começar a trabalhar com um tipo de argumento que aparece em prova deles, que ele vira e fala assim, a Ana Mara é médica. Aí depois ele vira e fala que a Ana Mara é arquiteta. A gente já vai começar a ter um pouquinho de maldade e entender que quando ele fala para mim que a Ana Mara é arquiteta, vai ter que ser no sentido de que, olha, é a negação de P. Tem alguns enunciados deles que eles montam e que eles vêm colocando para a gente algo coerente. Que eles falam o seguinte, olha, sabendo, por exemplo, que poderia amarrar bem a questão, seria algo no enunciado dizendo, por exemplo, que a Ana Mara, a Angélica e a outra que vai aparecer, que é a Andréia, cada uma delas exerce apenas uma profissão. Aí sim, se eu soubesse de antemão que cada uma delas exerce apenas uma profissão, a partir do momento que eu disser que a Ana é médica, que a Ana Mara é médica, dizer que ela é arquiteta teria que ser a negação, porque, tipo, ela não vai ser médica. Né? A única coisa que ela não poderia ser, é médica, não sendo médica, qualquer outra coisa seria negação.
Só que aqui, isso não veio explícito no enunciado. Então, já estou avisando de antemão para que vocês tenham um pouquinho de maldade, beleza? Se eu definir que a P é Ana Mara é médica, qualquer coisa agora que fale o contrário dela ser médica, a gente vai entender isso como se fosse a negação de P. E a mesma coisa para a Angélica e para a Andréia. Tranquilo? Segue comigo então. Falou da Ana Mara de novo, a gente vai ver que a gente não vai marcar mais nada para ela. Vai falar que é a Andréia, ou que é a Angélica, ou que é a Andréia. Então aqui surgiu o meu terceiro personagem na história, que vai ser a Andréia. Andréia é médica, ok? E aí os caras vão ficar brincando de falar isso, ó. Se a Andréia é arquiteta, então a Angélica é médica. Se a Andréia é médica, então a Ana Mara é médica. E aí ele pede para vocês simplesmente considerarem que as proposições são verdadeiras. Ok, isso aqui ele nem precisaria passar para a gente, beleza? E aí ele fala, considerando que elas são verdadeiras, que era para a gente tentar concluir alguma dessas ideias que estão apresentadas aqui dentro das alternativas. Beleza, pessoal. Então, o que eu defini foi isso, ó. Que P, Ana Mara é médica, que Angélica é médica e que a R vai ser Andréia é médica. Bruno, eu defini diferente. Eu posso falar que a Ana Mara é arquiteta? Pode. Posso falar que a Angélica é médica? Que a Andréia é arquiteta? Pode. Só que o que a gente, nesse tipo de exercício, o que a gente aconselha vocês a fazer é colocar todo mundo igual. Então, por exemplo, se você começar definindo que a Ana Mara é médica, que você diga que a Angélica é médica e que a Andréia também é médica. Isso tudo é para tentar facilitar a sua vida daqui a pouquinho, quando a gente for trabalhar com as alternativas, igual eu vou justificar. Tranquilo? Vamos lá, vem comigo. Olha só. Nesse tipo de exercício, se eu for simbolizar, olha como ficaria a minha simbologia. Ó. Se a Ana Mara é médica, ia ficar assim. Se P, então, Angélica é médica. Se P, então o quê? Olha a minha segunda proposição. Se a Ana Mara é arquiteta, Ana Mara é arquiteta, foi aquela história que eu falei. É como se fosse funcionar como uma negação de P, ok? Então, Angélica ou Andréia são médicas. Angélica é a Q, ou Andréia é a R, então ia ficar assim, ó. Então, Q ou R. Olha a minha terceira premissa. Se a Andréia é arquiteta, mais um sim então. Andréia é arquiteta é a proposição não R, concorda? Andréia é médica foi a R. Andréia não ser médica, ou seja, ser arquiteta, aqui ia funcionar como a não R. Então, Angélica é arquiteta. Angélica é arquiteta é como se eu fosse colocar como negação de quê? Quarta, se Andréia é médica, então tem aqui um conectivo se então. Andréia é médica é a minha proposição não R. Ou melhor, essa é a R, né? Andréia é médica, é a R. Então, Ana Mara é médica é como se fosse a proposição P. Bruno, cadê aquela proposição mais simples para salvar minha vida? Então, cara, não veio. E dessa vez não veio mesmo. Na questão anterior, a gente ainda se safou com esse E. Lembra o que eu falei? Não veio uma proposição mais simples, mas tinha o E. E o E, para ser verdadeiro, a gente sabe que é tudo verdadeiro. Agora aqui, nessa, não tem, e não tem mesmo uma proposição mais simples para tentar te safar. Então, o que você vai ter que fazer? Olha para mim aqui rapidinho. Não tem saída. Tem que ser chute. Método de tentativas. Isso é um modelo específico de questões da ESAF. Para nenhuma outra banca, a gente trabalha com essa saída. Mas aqui, milhares eu exagerei, né? Mas das muitas provas que a gente tem desse modelo que aparecem em provas do pessoal da ESAF, o que a gente orienta vocês a fazer é fazer por tentativas, chutes. Como assim, Bruno? Como assim? Você vai fazer o seguinte, tá vendo aqui essa letra A? Por exemplo, Ana Mara, Angélica e Andréia são arquitetas. Olha só, eu defini que a Ana Mara é médica, que a Angélica é médica e que a Andréia é médica. Se a letra A for correta, presta atenção no que eu vou falar. Se a letra A for correta, significa que todas essas frases iam ter que ser falsas. Concorda comigo ou não? Pelo que eu defini, eu não falei que a Angélica Ana Mara é médica? Se eu estou falando que ela é arquiteta, então é porque dizer que ela é médica é algo o quê? Falso. Assim como para a Angélica e para a Andréia. Então o que você pode fazer? Você vai supor que essas três aqui são falsas, beleza?
E sendo essas três falsas, o que você faz? Você pega e joga elas aqui para mim, ó. Essa sendo falsa, a P sendo falsa, Q sendo falsa, P sendo falsa, R sendo falsa, e vai fazer com que todas as premissas fiquem o quê? Verdadeiras. Ou melhor, isso é o que você vai tentar fazer. A partir do momento que você chutar alguma coisa, você vai ter que fazer com que todas as suas premissas fiquem o quê? Verdadeiras. O que a gente orienta vocês a fazer? Não estou falando que isso vai ser regra, mas eu estou falando que isso pode te ajudar. Você definiu como se Ana Mara fosse médica, Angélica fosse médica e Andréia fosse médica, tudo bem? O primeiro chute que eu dou é sempre imaginando que as minhas três proposições simples são verdadeiras. Ou independente de quantas forem, né? Não quer dizer que vão ter que ser necessariamente três, mas independente de quantas forem, você vai supor que elas são verdadeiras. Tranquilo? Só que outra coisa, você vai verificar para mim se pelo menos tem alguma chance disso aqui estar certo. Como que você confere isso? Olhando para as alternativas. Você tem que ver para mim se tem alguma alternativa que dá chance da Ana Mara ser médica, da Angélica ser médica e da Andréia ser médica. Tem essa alternativa? Tem. Tá aqui, ó, na letra C. Se o meu gabarito for a letra C, eu vou descobrir que as três proposições podem ser ao mesmo tempo o quê? Verdadeiras. Ana Mara, Angélica e Andréia, dando a entender que elas são médicas. Então vamos conferir? Vem comigo aqui, ó. Ana Mara é médica, até deixei indicado para vocês aqui, ó. Vou testar a letra C, ok? Ana Mara é médica, é verdadeira. Angélica é médica, é verdadeira. E Andréia é médica, é verdadeira. Confere. Você tem que conseguir fazer com que as premissas fiquem todas verdadeiras. Bruno, por que você chutou a letra C e não chutou a letra A? Só por aquele motivo que eu falei, ó. Eu começo chutando que as proposições que eu defini são verdadeiras. Eu defini que a Ana Mara é médica, que a Angélica é médica, que a Andréia é médica. Se as três fossem verdadeiras, o gabarito correto seria o quê? Seria a letra C. Agora, não quer dizer que vai dar sempre certo, beleza? Na maioria das vezes acaba dando certo mesmo, pessoal, chutando que elas são verdadeiras ou que elas são falsas, beleza? Geralmente, os primeiros chutes que a gente dá são esses, supondo que as nossas premissas são verdadeiras, ou premissas não, né? Que as nossas proposições simples são verdadeiras, ou que elas são falsas. Se não der certo, aí a gente vai ver, tem outras questões que a gente vai trabalhar, que às vezes esses chutes de tudo VV ou tudo FF não dão certo, beleza? Confere comigo, olha aqui o que ia rolar na letra A. Oh, desculpa, na letra C. Proposição P é verdadeira. Proposição Q é verdadeira. Opa, verdadeiro com verdadeiro deu verdadeiro. Então, sinal de que está tudo ok. Vem comigo para a segunda. Segunda está assim, ó, negação de P. Vamos lá. Pelo que eu estou chutando, eu estou vendo que a minha proposição P é verdadeira. O que vai acontecer com a negação de P? A negação de P vai ser falsa. Guarda o que eu vou te falar. Se eu tenho um se então, e se a primeira parte é falsa, não precisa nem olhar para a segunda parte. O resultado já vai ter que ser verdadeiro. Ah, Bruno, pô, mas você nem conferiu a segunda parte. Então, cara, lembra da tabela do sim, então. Tabela do sim, então, só tem um jeito diferente, só tem uma combinação diferente que é o VF que dá F. De resto, dá tudo verdadeiro. Então, olha o que eu estou te falando. Se o sim, então, começar com falso, não me interessa o que vai rolar na segunda parte. A conclusão é de que a proposição já é sempre o quê? Verdadeira. Então, eu vou usar isso aqui direto nesse tipo de exercício. Se o sim, então, começou com falso, eu não quero saber o que vai acontecer aqui na condição necessária, né, que é a segunda parte. Eu tenho certeza que a minha premissa vai ser todinha verdadeira. Show de bola. Então, vamos para a terceira. Não erre. Se a R é verdadeira, olha aqui de novo, ó. Eu estou supondo que a R é verdadeira. Se a R for verdadeira, a não R vai ter que ser o quê? Falsa. Se então, que começou com falso, não me interessa a segunda parte. A premissa é toda verdadeira. Ok, falta uma, mas ainda falta. E olha o que estava faltando a gente conferir. A R, que eu estou te falando que é verdadeira, com a P, que eu também estou te falando que é verdadeira. Verdadeiro com verdadeiro. Na tabela do sim, então, qual que é o resultado que a gente encontra? Resultado verdadeiro. Então, significa que o chute que eu dei já foi certeiro. Supor que as três eram verdadeiras, ou seja, que as três eram médicas, deu certo. Fez com que as minhas 4 premissas ficassem verdadeiras. Então, o gabarito foi esse, ó, letra
C de casa, a partir do momento que a gente supõe que as três são verdadeiras, nesse caso bateu. Tranquilo? Olha só, nas próximas questões a gente vai trabalhar com algumas em que eu vou chamar a atenção de vocês, igual por exemplo, Brunão, poxa cara, aí como que eu ia fazer para testar a letra A? Que valores que eu ia ter que supor para a letra A, para a letra B? Aguenta a mão, que nas próximas questões a gente vai trabalhar isso com um pouquinho de calma, beleza? E a gente vai trabalhar então mais alguns modelos desses, que a gente tem que pegar e chutar, beleza? O jeito bonitinho que a gente fala é supor alguma coisa, né? Fazer por tentativas, mas no popular é isso, meu amigo, você vai ter que chutar e rezar para ser certeiro, beleza? Vamos dar uma pausa? Daqui a pouquinho a gente continua, eu volto com vocês com a aula número 3, que está tratando aqui da parte lógica de argumentação e diagramas lógicos, tranquilo? E aí, firme e forte, daqui a pouquinho a gente continua, tudo de bom, até mais, valeu!